Bom dia a todos. Vamos lá, desafiador, mais uma palestra de IA, né? IA de novo. Então, acho que esse é o meu primeiro ponto, é assim que eu abro. Queria primeiro agradecer também o convite, tanto do Piccoli e toda a equipe do JX, como a recepção e aqui todo esse público da Justiça do Trabalho. Eu vou direto ao ponto, quando eu falo de novo de IA generativa, porque eu acho que a gente já está falando há bastante tempo desse tema, né? Então, o que vocês podem esperar da minha sessão aqui eu vou realmente mostrar uma solução, algo que a gente está construindo em conjunto com outros tribunais, né, numa cocriação. Já tem vários tribunais da Justiça Estadual usando, o STF, o CNJ avaliando, etc. E eu vou mostrar isso para vocês. Mas eu decidi que acho que uma das minhas grandes contribuições, o que eu aprendi nesses 4 anos que eu tenho trabalhado com o Poder Judiciário, é o poder dessa colaboração, né? É poder compartilhar mais do que só o resultado, mas principalmente o caminho. E aqui eu acho que tem um pitch talvez um pouco diferente de IA generativa. No final, se sobrar um tempo, eu falo um pouco mais de mim e do que a gente tem feito, tá? O primeiro ponto, vamos já falar algumas verdades, né? Respondam para vocês mesmos. Eu não sei se eu quero ouvir de vocês, mas onde vocês acham que vocês estão nesses 5 pontos aqui, tá? Eu faço das palavras do Tony, as minhas sobre os estudos do Gartner, acho ótimas referências para a gente sair um pouco da bolha, sair um pouco do mais do mesmo e começar a criticar um pouco das perspectivas. Esse é um quadro do Gartner, parte de um documento, chamado Hype Cycle, né? Ou seja, que momento na hype, né, num quadro de hype estamos sobre inteligência artificial, tá? Respondam para vocês aqui onde vocês sentem que estão em relação à IA generativa. Vocês conseguem ver onde está a IA generativa ali, né? Tá, ela está no pico do pico do pico. Tá? Na segunda etapa, e é só explicando um pouco do modelo do Hype Cycle. Tá? O Hype Cycle ele existe para avaliar evolução tecnológica há mais de uma década. Então, existe esse mesmo quadro para Cloud Computing, existiu esse mesmo quadro para metaverso. Quem lembra do metaverso? O que era o metaverso? Em 2 anos, todo mundo de óculos, né? Ninguém presencial. Está aqui, estamos presencial. Então, esse quadro existe para toda a inovação tecnológica. Ela começa com gatilho, né, com grande poder, com grande potencial visionário. Ela depois cai numa ascendente muito grande, que é o pico de expectativas. Pessoal, de novo, estou falando aqui de Artificial Intelligence, o pico está em IA generativa. Infelizmente, é parte da minha sessão, né, é o título da minha sessão, mas aqui é o pico, então tem uma responsabilidade para a gente entender que a gente está aqui. E não é um caminho, não é um ponto tão bom. Então, talvez das sessões, estou cumprindo aqui um pouco do que eu prometi para vocês, eu estou dando uma palestra de IA generativa falando que a gente está no pico. E o pico de expectativa ele não é bom porque o próximo passo é um grande vale de desilusão. Pessoal, em qual etapa vocês sentem que estão? A gente já está falando de IA generativa já há uns 12, 18 meses. Pessoal, quantos projetos tem aqui em produção, gerando impacto real? Pois é, não tem nenhum. Então, a gente já não está mais no pico. A gente está caminhando para o Vale da Desilusão. E acho que o que eu vou mostrar aqui é um pouco do mindset, eu não gosto muito dessas palavras da moda, mas um modelo mental que a gente tem e que é possível ainda não ir até o fundo do Vale da Desilusão para a gente depois chegar numa iluminação. Essas são traduções ali porque estão no modelo do Gartner, mas aí depois que a gente chegar lá no fundo, a gente fala, bom, também não é tão ruim assim, né? Dá para salvar algumas coisas. E aí eu volto um pouquinho e aí eu tenho um platô de produtividade onde eu realmente entrego valor. Onde eu realmente faço alguma coisa que muda, ou que é útil, ou que realmente tem uma perspectiva. Bom, abrindo assim a minha palestra sobre IA generativa, né, um outro ponto. A gente já sabe tudo que é bom, tudo que pode fazer, ChatGPT é maravilhoso, etc. Mas ninguém fala dos medos. Eu estou confirmando, e aqui estou usando o meu
o meu local de fala, eu não sou do direito, eu sou de tecnologia. Todos esses daqui são verdadeiros, são reais, são possíveis de acontecer. Todos eles. Então, da falta de transparência, preconceito e discriminação, preocupação com privacidade, dilemas éticos, risco de segurança, concentração de poder, dependência de IA, impacto no mercado de trabalho, desigualdade econômica, desafios legais e regulatórios, corrida armamentista, vamos lá, perda de conexão humana, desinformação e manipulação, consequências não intencionais e riscos existenciais. Tá? Todos eles vão acontecer. Todos eles são possíveis. Não tem. A única coisa que não alucina aqui é isso. Então, a minha principal questão aqui para vocês nos projetos de IA é: será que a gente não tem que começar os projetos de IA tentando responder isso aqui? Tá? E foi o que a gente fez no projeto de jurisprudência. Então, isso daqui são 15. Eu falei, bom, para o nosso projeto de jurisprudência, não vamos mais falar se o Tolkien, nossa, é maravilhoso, etc. Vamos falar, tá bom, esses são os nossos medos. E não existe adoção de tecnologia se a gente não confiar nela. Então, no nosso projeto de jurisprudência, a primeira etapa que a gente fez, e aí foi uma co-construção, ele nasceu junto com a equipe do TJ do Paraná, a gente destacou os principais. Não quer dizer que dos 15, por exemplo, a dependência da IA não seja um fator para se preocupar. Mas é que eu não posso tratar todos toda hora. Né? Então, no contexto de jurisprudência, no contexto que a gente estava trabalhando, com a entrega que a gente pretendia fazer para o impacto nos magistrados e nas equipes do dia a dia dos gabinetes, destacamos. Então, eu coloquei cinzinho ali os que não eram prioritários, ou que não eram, talvez, tão impactantes na nossa iniciativa. Eles são reais, talvez no ecossistema social, como borda ali de sociedade, mas para a nossa solução, praticamente ali metade, então dos 15, ficaram 9. E esses 9, a gente tem que resolver eles conceitualmente em todas as etapas do projeto. Então, toda vez que eu desenho uma funcionalidade, eu tenho que voltar aqui e falar o que eu resolvi com isso. Porque se eu não resolvi nada, eu muito provavelmente estou fortalecendo algum desses pontos. Eu estou esquecendo isso. Porque eu estou falando que a gente tem que partir da premissa que sim, eles vão acontecer. Então, essa é uma perspectiva real. Não é se vai alucinar. Tá? A inteligência artificial, no sentido ali dela criar coisas indevidas. A questão é que ela vai alucinar. Eu estou afirmando isso para vocês. Tá? A questão é que eu não vou ter aqui, por exemplo, uma desinformação ou uma possível abertura para manipulação. É que se vocês não se defenderem contra isso, isso vai acontecer. Então, isso é uma verdade. Só não acontece se a gente trabalhar para não acontecer. Então, a gente não pode... E aí, por isso que nenhum projeto de IA generativa ainda teve um grande sucesso. Porque a gente vai se perguntar isso lá no final do projeto. E não adianta. Lá no final do projeto, ninguém vai ter confiança. E se eu não tenho confiança, eu não vou usar. Ou se eu usar sem confiança, o que vai acontecer? Vou ter um grande problema, como a gente já teve no Poder Judiciário com IA generativa. Tá? Então, esse é um grande ponto. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui já um print da solução. Estou aqui, o Pico ele me fez umas provocações importantes aí de uso, etc. Nesse QR Code aqui, tem o endereço da solução, um usuário e uma senha para vocês usarem. Tá? Vou deixar disponível aqui até minha equipe brigou comigo, falou, você não deve fazer isso, vai ser uma loucura, o negócio vai explodir, vão gastar dinheiro, não sei o quê. Eles devem estar assistindo agora. Bom, eu fiz, está aqui para vocês, usem. Mas prestem atenção na palestra também. Tem mais uns slides legais, tá? Mas é a solução completa, tá? Não tem nenhum bloqueio. E eu vou mostrar o que é a solução agora, o Jurisprudência GPT. Vocês estão vendo uma parte dela. Então, como fundamento um chatbot, tudo que vocês já conhecem. Chatbot, IA generativa, você conversa, ele responde. Agora, vamos lá os fundamentos. Tá? Então, essa daqui é a primeira tela. Tem alguns prompts sugeridos já relacionados ao contexto de jurisprudência.
Lembrando que uma das coisas que eu aprendi de jurisprudência é que ela é uma ciência, na verdade. Tá? A jurisprudência, conceitualmente, é a ciência sobre a aplicação da lei. Então, aqui a gente não está falando que a gente ensinou ou aprendeu sobre lei. A gente ensinou sobre a aplicação da lei em casos concretos, em situações concretas. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa IA generativa, vou começar a chamar assim, IA generativa. Termos importantes aqui, palavras-chave para vocês pegarem. Especialista. Qual que é a diferença de especialista e generalista? O ChatGPT é o quê? Generalista, certo? Você fala de futebol, de jurisprudência, de lei, né, de cozinhar, generalista. Primeiro ponto aqui, especialista. O que ele fala? Só jurisprudência. Tá? Não fala mais de nada. Então, um primeiro ponto aqui, e aí, de novo, não existe o one size fits all, né? Ou seja, não existe eu vou fazer uma coisa que vai responder todos aqueles nossos problemas. É um conjunto de práticas que eu vou diminuindo a minha exposição, vou melhorando a confiança até eu chegar em algo muito bom, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. A palavra especialista aqui, ela é muito importante, porque ela dá o caráter já de informação e de conhecimento, que eu vou dar e esperar dessa IA generativa, tá? O que eu posso fazer com ela? Eu posso conversar usando linguagem natural com conhecimento jurídico. Tá? Então, esse é o grande sonho de todo mundo, né? Só que com um modelo de confiança. O que ela tem, então, diferente de um ChatGPT? É especialista. Vocês concordam comigo que, genericamente, se eu sou generalista, a minha profundidade nos assuntos é menor. Se eu sou especialista, eu tenho a capacidade de me especializar, de ter mais profundidade, mais detalhes. É isso que a SA tem. Então, ela aprende contra jurisprudências, contra precedentes, por múltiplos tribunais, por vários ramos do direito, e aí consegue ter uma profundidade de inteligência muito maior nesse sentido. Tá? E aí, eu explico, só por questões do tempo, eu explico um pouquinho mais para frente aqui as fontes e todos os testes e ciclos que a gente fez. Ponto importante. Tá? Vamos fazer uma pergunta. Então, eu coloquei uma pergunta hipotética ali, das que a própria inteligência artificial gerou e está na home do sisteminha aí que vocês têm acesso. Quais são os critérios para estabelecer a responsabilidade civil em acidentes de trânsito, onde embriaguez é o fator? O que eu tenho como resposta? Tá? A resposta real. Tá? Então, aquele texto ali não existe em lugar nenhum. Aquele realmente é a inteligência artificial escrevendo. Só que ela aprendeu em algum lugar. Tá? Em qual lugar? No documento de inteiro teor. Tá? Pontos chaves aqui. Tá? Resposta em linguagem natural, falando sobre um conhecimento e não repetindo um conhecimento. Então, a gente realmente está dialogando com uma IA. Tá? O diálogo contém conhecimento e terminologia jurídica, então vocês podem falar do mesmo jeito que vocês falam aí no dia a dia de vocês. Eu não preciso entender, mas a IA entende. Então, isso é uma coisa importante. Fundamento, mais uma etapa aqui para a gente ter confiabilidade. Explicabilidade. O que é explicabilidade ou interpretabilidade, se a gente vai falando só de conceitos mais teóricos? É a IA conseguir explicar como é que ela chegou naquela resposta. E aí, de novo, pessoal, também não tem muita ciência da NASA. Se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês conseguem me falar aonde, quando, que página do livro vocês aprenderam? Não. Muito difícil, certo? Se a nossa inteligência humana não consegue, é tão difícil quanto fazer isso para a inteligência artificial. Tá? Então, é por isso que é difícil. Não é porque não tem, é porque é difícil explicar. Tá? O que a gente fez aqui? O modelo de explicabilidade, como a gente tem um modelo especialista, eu consigo ter maior rastreabilidade sobre o aprendizado. Né? Não é mais fácil, mas eu consigo ter maior controle sobre isso. Então, isso significa que, para todas as respostas, a inteligência artificial é obrigada a me explicar de onde veio aquele conhecimento. Tá? Ou seja, como você chegou nessa conclusão?
Por que você está me falando isso? Então, isso é um modelo de explicabilidade. É através das citações. Então, está ali. Ele está me falando, tem os acórdons. Como a gente tem um modelo especialista, ele sabe, inclusive, se o acórdão é um precedente ou não, qual o tema, se é repercussão geral. Então, isso tudo como um modelo profundo de aprendizado, que é o que se espera de um especialista. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Então, joia. Então, a explicabilidade, para mim, é o fundamento da confiança que a gente tem. Porque eu não acho que a gente está mais no momento de questionar a capacidade da IA generativa. A gente está no momento de confiar nela ou não. E como é que eu confio? Não adianta falar que ela só responde aquilo. Eu preciso dar a possibilidade do humano conferir. Então, vai lá e confere. Eu estou te falando que eu aprendi aqui. Então, ele pode estar me falando alguma coisa que eu não concordo? Pode. Mas ele está me falando onde estava essa informação. E aí eu vou conferir isso. Eu vou conferir aonde? No acórdão, na publicação. Nesse caso aqui, tem aqui os acórdãos do STF, que eram precedentes, etc. E vamos ver como é que eu posso fazer essa conferência. Eu vou correr aqui um pouquinho só por questões de tempo, mas aqui é o mesmo diálogo, só numa tela maior. Aqui as citações. Quando eu clico numa citação, o que eu posso ver? Eu vejo o parágrafo que me explicou aquele assunto, ou que a inteligência artificial aprendeu. E eu consigo também, a gente falou, poxa, mas o parágrafo, o ser humano é um bicho desconfiado, né? Ele ainda não vai acreditar só naquele parágrafo. Então, mostra o acórdão inteiro aqui. Então, aqui tem um PDF, o teor inteiro, da publicação original. Ele mostra e navega na página. Ele fala assim, olha, foi essa página que eu li para estar te falando isso. Então, isso daqui é um modelo de explicabilidade que tem como resultado estabelecer confiança. Porque depois que vocês, magistrados, especialistas, etc., fizerem 1, 2, 3, 10 vezes, um mês, eu falo, bom, agora eu confio. Talvez eu vou diminuir um pouco mais. Então, é essa etapa que a gente está agora. Então, a gente tem que mostrar, explicar. E precisa tirar esse negócio que é uma ciência da NASA, um black box, um negócio que faz as coisas sozinho e que vai sair condenando todo mundo ou absorvendo todo mundo. Ele é um grande assistente para o humano. Tá? Ele não vai substituir ninguém. Então, esse modelo de explicabilidade eu acho super importante. Chego aqui no documento do interteor da publicação, de qualquer tribunal. Tá? Provavelmente, acessando o mobile, vocês estão vendo algo próximo disso. Tá? Funciona no mobile, funciona no desktop, funciona dentro do Teams, fora do Teams, e N plataformas. Voltando àqueles itens que eu falei para vocês que a gente priorizou. A gente fez tudo isso aí, e dos 9 itens, a gente matou aqui 4 deles. Concordam? Falta de transparência. Cara, a gente mostrou a página do acórdão que eu aprendi. Então, assim, matei esse primeiro item. Tá? Perda de conexão humana. Cara, um assistente para o humano. Não estou substituindo o humano. É um assistente. Porque, assim, e aí qual que é o resultado esperado, né? A gente entende aqui, vocês entendem, eu estou aprendendo, né, a complexidade do sistema jurídico. Então, se eu puder melhorar as minhas decisões para não ser reformadas, ou decisões que possam estar atualizadas com os últimos precedentes ou com as últimas jurisprudências, será que eu não tenho impacto brutal na velocidade, no dinamismo, no estoque de processos do judiciário? Acho que sim. Então, é isso que a gente está potencializando, mano. Tá? Desinformação e manipulação. Se ele é especialista e se eu só aprendo com publicações oficiais, cara, eu não tenho mais a possibilidade de não saber, ou de ter, por exemplo, que é o problema do ChatGPT, ele aprende contra uma publicação oficial e uma notícia. Poxa, qual o peso aqui das coisas? Então, por isso que o modelo generalista alucina, por isso que o modelo generalista é difícil de confiar. Tá? Porque realmente ele tem uma cobertura muito vasta de publicações que são, às vezes, que não batem, né? Uma fala A, outra fala B, e qual que ele confia. Tá? E consequências não intencionais. O que são consequências não intencionais?
Aqui não existe ele criar nada. Ele não tem permissão para ser criativo. Tá? Ele tem permissão para conversar sobre o que eu aprendi, sobre o que eu ensinei ele. Se eu não ensinei, ele fala, não sei. Que é uma outra coisa que todo mundo acha que não dá para fazer. Nossa, essa IA generativa a gente não controla. Controla. Não é fácil, mas controla. Controla o que ele fala, como ele justifica, etc. De novo, uma série de funcionalidades que vão me dar controle, vão me dar especialidade, e aí me dão qualidade. Então, matamos aqui, tenho 5 minutos para justificar mais 5 itens, tá? Porque a gente tinha 9. Vamos lá. Resolvemos um pouquinho da informação, né? E o início dessa confiança. Então, acho que agora eu já espero que vocês estejam com uma visão diferente de IA generativa. Já não é mais aquele IA generativo e a nele acabou. Não, aqui vamos mais fundo em como fazer isso funcionar. Fundamento para a IA generativa. Para ela ser uma IA generativa responsável, ela tem que atender alguns pilares. E aí, de novo, por que uma IA responsável? Porque eu vou olhar para pilares de responsabilidade, que são aqui imparcialidade, tá? Que é não emitir opinião, por exemplo. Né? Que é não julgar, não comparar, não dar peso. Confiabilidade e segurança do uso. Isso daqui vai tanto da confiança, no sentido de que informações, até na forma como eu uso. Privacidade e segurança. A gente falou de LGPD aqui, não vamos estender. Né? Mas o diálogo que você tem contra o ChatGPT, a afirmação que eu dou, a confirmação aqui, é que ele é tudo menos privado. Tá? É tudo menos privado. Então, esse é o grande ponto. Ele é o reutilizado para fine tuning, com ou sem anonimização. A gente vai entrar no EULA da OpenAI e vai ter um monte de coisas ambíguas. Mas ele é tudo menos privado. Tá? Aqui, a privacidade é uma característica fundamental. Sem isso daqui, eu não consigo estabelecer um processo de confiança. Então, isso daqui vira um pilar para mim. Então, o resultado é, eu posso usar o ChatGPT no dia a dia do tribunal? Na minha opinião externa, como especialista, a resposta é não. Simples. Não posso. Então, esse é um ponto. Inclusão, que está diretamente conectado com a imparcialidade, ou seja, de emitir opinião, de ser criativo. Né? Então, eu não posso ter diferenças para com situações de indivíduos, etc. Tá? E depois eu tenho transparência e responsabilidade. Se eu não conseguir responder aqui, ou defender tudo isso daqui em todas as funcionalidades da minha IA, quer dizer que ela não é uma IA responsável. Ela não é confiável, muito menos segura. Tá? Então, esses pilares aqui fortalecem, e é muito diferente. Como é que isso tudo funciona? Vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu tenho uma demonstração ainda para fazer. Tem todos os tribunais, ou seja, uma parte de vocês, né, representada aqui para vocês. Tem a aquisição de conhecimento. E, de novo, pessoal, não é uma ciência da NASA. Como é que a gente aprendeu indo para a escola? Eu ia lá, tinha aula de português, geografia, matemática. Não era assim? Com a IA é da mesma forma. Qual que é a grande diferença da IA? Né? É a capacidade. Né? A gente talvez leve 10 anos para aprender, coloca um monte de computador, aprende em um dia. É a capacidade, o modelo de treinamento é igualzinho, igual. Então, assim, vamos desmistificar esse vilão. O que esta IA tem é o jurisprudência GPT. Aquisição de conhecimento de jurisprudência. Isso significa obter o inteiro teor, ou seja, o PDF na maioria das vezes, o RTF em alguns casos, em algumas publicações mais antigas, TIFFs, imagens, sim, fotos. Então, significa estar coberto, tá, para isso. Significa treinar esse aprendizado, ou seja, extrair o conhecimento da fonte. Tá? E aqui é onde tem realmente o grande trabalho para ser uma IA especialista. Aqui é onde eu já começo a aplicar ética e todos aqueles fundamentos. E depois eu converso, tá? Então, outra mística. Até chegar na IA generativa, eu tenho muito trabalho para fazer, para que ela fique boa. Tá, então, esse é o modelo de especialista, muita coisa acontece antes. Só para vocês terem uma ideia, só no processo de treinamento, a gente usa 8 IAs. Porque são IAs de detecção de idioma,
tá? De anonimização, de vetorização, de visão para extração de OCR quando é um PDF, por exemplo, quando é um TIFF, por exemplo, ou um PDF numa versão antiga. Então, você lê realmente. Então, assim, quando a gente fala IA generativa, é um tipo de IA. É, invariavelmente, aqui ganhou bastante fama, mas ela é só a última. Tem um monte de coisa. Tá? E coisas até bem mais fáceis de usar, que estão bem mais na mão. Tá? Content Safety Text Analytics. Tenho mais 5 minutinhos? Prometo. Talvez não prometo tanto, mas vou tentar. Então, isso daqui é uma perspectiva importante do treinamento. Né? O ditado americano lá, garbage in, garbage out. Né? Coloca lixo, sai lixo. Não é igualzinho, eu tenho um filho de 6 anos. Meu filho, se eu educar ele bem, ele vai ser um bom indivíduo. Se eu educar ele mal ou não educar, ele vai ser um mau indivíduo. Igualzinho a inteligência artificial. Só que, assim, todo mundo floreia demais esse negócio. Ele é mais simples do que parece. E vamos lá, então. O que a gente tem hoje? Isso aqui é um print do modelo, tá, que a gente já tem, que é o que vocês estão acessando aí. Deu certo? Depois vocês me falam. Tomara que tenha dado certo. Os dados estão na descrição do grupo. Tá? Então, a gente tem o nosso índice principal ali de conhecimento, tem 12 milhões de itens. Tá? É pouco perto do potencial quando, por exemplo, a gente chegar a aprender todas as jurisprudências. Se é que a gente precisa fazer isso? Esse é um assunto para outros pontos. A gente tem um índice principal com 12 milhões de itens e 2 secundários ali com 6. Vou pular isso aqui porque é mais uma informação técnica, né? Para vocês verem realmente isso daqui é como se fosse o resultado do treinamento. É o cérebro pronto para funcionar, tá? Enriquecido, então é um aprendizado enriquecido com IA, enriquecido com vetorização, tá? Pronto para usar o OpenAI. Olha só, pessoal, a gente fez tudo isso, gerou tudo isso, não tem OpenAI ainda. E aí eu faço a minha primeira pergunta: Palmeiras tem Mundial? Não. Ele não sabe responder. Eu estou usando essa... Me desculpe aqui se tem algum palmeirense. Eu sou de São Paulo, então não posso fazer pergunta. Mas eu estou usando aqui vou chamar de precedente. Porque quando eu estava na apresentação do CONCEPRE em janeiro, para os presidentes dos tribunais de justiça, um desembargador fez essa pergunta. Ele falou assim: muito legal a sua palestra, mas eu quero saber se é verdade. Pode perguntar aí. E eu não tinha testado ainda. Então, eu passei uns 5 segundos sem respirar, coloquei e ele respondeu direitinho. Falei: pô, é um filho bem educado. Então, aqui ele não sabe responder. Ele poderia falar sim ou não. Estaria errado dos 2 jeitos, certo? Mas ele falou: eu não sei. Mas especialista. Ele não sabe o que é isso. Então, esse é o primeiro teste. Vamos lá. Já resolvi alguns pontos. Preciso acelerar aqui, pessoal, tá? Mas tá fazendo sentido, né? Eu tenho mais 2 pontos para resolver, tá? Segurança de uso. Então, fiz esse monte de coisa aqui, pessoal, estou em 40% da solução ainda. Preciso agora dar segurança. O que eu dou segurança aqui? Eu preciso proteger o usuário da IA e a IA do usuário também. Normalmente, quem bagunça a IA é grande parte do usuário. Tá? Então, a gente tem um modelo de proteção do diálogo e do conteúdo que protege contra diálogos ofensivos, perguntas tendenciosas, perguntas racistas, respostas racistas. E aí, por exemplo, se eu perguntar isso daqui para a IA, ela não pode nem pensar em responder. E um bom teste, peguem qualquer IA e façam essa pergunta. É o primeiro modelo. Se você tem uma IA generalista sem filtro nenhum, ele vai te responder. Pergunta-se como é que faz um coquetel Molotov, por exemplo. Não vai responder. Então, isso daqui quer dizer que tem uma proteção. Só que, de novo, isso não é padrão. Se a gente não pensar nisso, ele vai passar. Então, é todo um processo de construção. E aí, sim, eu chego no OpenAI. Olha que legal. Eu fiz tudo isso para chegar no OpenAI e ainda faço mais. Análise semântica, avaliação de vetorização, ranking de reconhecimento, se necessário, eu faço re-ranking, proteção do diálogo, privacidade, cada tribunal tem o seu histórico, a sua instância, nenhum tribunal compartilha o uso de OpenAI, muito menos histórico, etc. Eu faço isso daqui é um macro, tá, pessoal? É um macro.
E aí eu dou resposta para o usuário. Aí, beleza, eu acho que eu resolvi algumas coisas e estou pronto para discutir assuntos regulatórios. Foi legal, né? Parece legal. Gostaram? Uma demo aqui. Tem uma última coisa, mas eu vou mostrar na prática. Porque como a gente montou um modelo multivetorial, multimodal por tribunal, eu consigo ainda selecionar se o meu diálogo tem que falar com todos os tribunais do país, se fala com só um ramo da justiça, se eu comparo dois, etc. Mas hoje de manhã, eu fiz uma demonstração aqui para vocês, né, para a Justiça do Trabalho. E eu coloquei aqui um caso. Tá? Então, um caso concreto. Então, o que eu posso perguntar? Um caso concreto, uma pergunta mais específica, direta, etc. E eu gravei um vídeo aqui de como foi. Por padrão, eu sempre começo com o meu tribunal e as instâncias superiores. Já facilita, né? Então, isso é legal. Coloquei essa resposta. É uma resposta que tem um caso concreto, pede e dá 5 alternativas, tá? Então, é isso que tem naquele texto. Opa, colocou de novo? Ou foi eu que apertei? Tá vendo? A gente fala de generativa, mas a gente tem um problema com o pointer ainda. Então, vamos com calma. Então, esse daqui é o painelzão, o foco da nossa conversa. Vamos lá. E o ponto principal, aí vou fechar minha apresentação com isso, o meu ponto é difícil de eu ensinar IA, porque eu não sei fazer uma pergunta do direito. Então, da onde eu peguei essa pergunta aqui? Pode ir para o próximo slide. Por favor. Vamos lá. Eu peguei a primeira questão do primeiro concurso. Tem vários tipos, né? Tem 4 tipos de prova por concurso. Esse é o tipo 1. É a primeira questão. Eu peguei exatamente o texto que está ali, não formatei, não mudei, etc. Copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, por isso que ele ficou bagunçado. E mandei lá. Vocês lembram da resposta, não lembram? Alternativa B. Ele acertou o segundo gabarito. Então, acho que é uma boa demonstração e, para mim, é uma forma de validar o conhecimento. Então, se ele está conseguindo me dar a alternativa correta, desde o texto, e até se a gente voltar ali, ou depois eu mando para vocês a gravação, ele me deu só a explicação do texto. E eu falei, tá, mas qual é a alternativa correta? Aí ele falou, a alternativa correta é a B. E aí eu fui no gabarito, eu falei, bom, ele acertou. Não fiz com todas, fiz a primeira, porque ainda são poucas páginas de conhecimento, mas foi uma grata surpresa, queria compartilhar com vocês isso aqui. Eu já estourei muito tempo, acho que a tese para vocês ficou claro, eu espero que vocês confiem que dá para controlar uma inteligência artificial, dá muito trabalho, né? Mas é possível, e a gente tem que aterrissar e fazer entregas com a inteligência artificial generativa. Né? Na minha perspectiva, de 90% a 95% das iniciativas de inteligência artificial vão falir ou serem canceladas até o final deste ano. Por quê? Porque ela não está preocupada com a confiabilidade, ela não está preocupada com o custo. Né? E a dimensão de vocês, o volume de informações, é algo que pouquíssimos profissionais ou indústrias passam no mundo. Então, que dá para controlar, que dá para ser confiável, dá, é um trabalho contínuo, não é barato. Então, é barato você usar pessoalmente, ChatGPT, ou aquele negocinho de gerar GIF, etc. Pessoal, o caso de vocês é outra dimensão. Então, vamos parar de usar exemplos errados para situações aqui, o caso de vocês é crítico. Mas espero que vocês tenham gostado. Desculpa aqui, vou ter que pagar um almoço aqui para eu pegar tudo. Mas espero que vocês tenham gostado, uma boa demonstração. O acesso está disponível até amanhã para vocês. Se vocês quiserem estender, aí eu preciso criar contas individuais, porque essa é uma conta que eu tenho pouca governança, aí vai ter 100 pessoas que vão usar. Estou à disposição, obrigado e bom evento. Parabéns.